Olá a todos, aqui é Renato Mimica, estou com Pedro Valente também, somos co-CEO da Exame. Temos o prazer de estar aqui com o Fábio Schettino, CEO da Hidrovias do Brasil, uma das maiores empresas de logística hidroviária do mundo, né? E tão significante quanto isso, o fato da Hidrovias do Brasil ser uma startup recente, né? Fundada em 2010. Muito legal de ter o Fábio aqui, que lidera essa companhia fantástica conosco. Somos fãs aí do trabalho de vocês. Fábio, muito obrigado e bem-vindo. Bem-vindo, Legal. Fábio. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Falar um pouquinho sobre a Hidrovias. Como você comentou, é uma iniciativa relativamente nova, mas que tem uma projeção grande, né? Então, como é que a gente tira uma ideia que é transformacional do PowerPoint para uma... Eu diria que a gente quer chegar, Mimica, em umas grandes empresas do mundo. Hoje a gente é uma líder na América do Sul, mas em 10 anos e 12 anos já é um fato importante, né? Perfeito. Eu acho que isso vai ser um grande tópico, né, desse papo de hoje. É como, né, acho que tem muita gente sonhador, muita gente empreendedora aqui que assiste a gente. E acho que esse é um caso de um sonho que virou uma realidade num espaço de tempo muito curto, né? Uhum. Acho que por qualquer referência que a gente tenha globalmente, uma apresentação de PowerPoint, como você falou, há pouco mais de 10 anos, se tornou um case de referência em vários sentidos. Mas antes de tudo, queria ouvir um pouquinho da sua trajetória, Fábio. Assim, como você foi parar na Hidrovias, né? O que você fazia antes? Você sempre quis trabalhar com logística? O que te levou a isso? Seria bacana ouvir um pouquinho de você. Legal. Eu acho que, para começar, eu nunca planejei minha carreira. As coisas foram acontecendo à medida do tempo, né? Eu acho que a gente tive sempre muita disciplina, muito comprometimento e acho que nunca parei de querer aprender. Para mim essa foi a receita. Não teve. Eu uma vez participei de eu fui GE há muito tempo e eu vi uma palestra de carreira, a pessoa dizendo: olha, vocês têm que saber exatamente onde vocês querem chegar daqui a tantos anos. Eu falei, cara, eu estou completamente fora disso, né? Mas, de novo, são estilos. Eu sou economista de formação, né? Sou mineiro e comecei minha carreira no que é hoje ArcelorMittal, na siderurgia. Era a antiga Acesita, hoje é a Peram, que é a única fabricante de inox na América Latina. Eu iniciei na área de relações com investidores, né? Fiquei um tempo, acabei saindo, aí passei por banco de investimento, passei pelo Banco Pactual, passei pelo Unibanco, voltei para a Acesita, fui chamado de volta, fui GE, né? E depois da GE eu acabei trabalhando numa empresa de biotecnologia também da Califórnia, e aí quando, na verdade, o meu colega de GE, né, o Bruno Serapião, que é do Pátria, né, ele foi convidado para conceber a tese de investimento da Hidrovias do Brasil, né? Então, a Hidrovias do Brasil é uma tese que foi concebida pelo Pátria, que é o maior hoje fundo de private equity de investimentos alternativos da América Latina, para explorar um modal que era absolutamente subaproveitado, né? O Brasil com a maior bacia hidrográfica do mundo e uma parte ínfima de cargas a granel sendo transportado por rio. Né? E não tem forma mais eficiente, mais amigável do ponto de vista ambiental e mais responsável do ponto de vista social do que o modal hidroviário. E aí a gente, na época, né, o Pátria falou, poxa, por que isso não aconteceu? Tem valor aqui para ser explorado, né? Então, assim nasceu a Hidrovias do Brasil, né, com um investimento inicial do Pátria, e aí depois houve co-investimento, e aí acabou que a gente é um negócio de capital intensivo, né, e chegamos onde chegamos. E assim eu vim parar por um convite para ser CFO, fui CFO da companhia por 8 anos, né, e no IPO a gente foi fazendo a transição. Então o meu colega, que era o CEO, que é o Bruno, ele é hoje presidente do conselho, e eu assumi a posição de CEO logo no IPO. E como é que foi essa transição, né, você estava num ambiente super estabelecido e para uma tomada de risco, uma startup enorme? O legal é que eu acho que era isso que eu estava buscando, né? Você chega num momento que você acaba entrando numa renda fixa corporativa, que eu chamo, ou seja, primeiro, as coisas estão estáveis, e segundo, você acaba, se é multinacional, tendo que trabalhar muito para reportar para fora. Isso acaba, dependendo do perfil de cada um, eu falei, não, eu quero agora experimentar outras coisas. E foi quando o Bruno me convidou, de novo, não tinha contrato ainda, eram poucas pessoas, né? A gente tinha acabado de assinar o que foi então o maior contrato de navegação fluvial do mundo, assinado com a Vale para transportar minério de Corumbá até a Bacia do Prata. E eu me encantei com a ideia, porque era um negócio super promissor, era um negócio que estava explorado, né, no continente. O Brasil com bacia amazônica, com bacia do Paraguai e Paraná, transportando tão pouco volume, né? Então, assim, não há forma mais eficiente de se transportar grandes volumes por grandes distâncias do que a hidrovia.
E assim nasceu. Então, me encantei pela ideia. É uma ideia que tem, ela é, do ponto de vista de ESG também, ela por si só já é um modal muito comparado com a ferrovia e comparado com a rodovia, um modal muito limpo, um modal muito socialmente responsável. E aquilo ali eu acho que foi um pacotão que me interessou. E chega uma hora que você fala, tendo gente séria por trás, isso acho que é um ponto importante. Quem está concebendo a ideia é o Pátria, e o Pátria dispensa apresentações, é uma instituição extremamente com as credenciais validadas e com respeito enorme, absolutamente séria. Eu falei, então, se é um investimento do Pátria, né, eu me lembro que o convite que me foi feito pelo sócio na época, o Otávio Castelo Branco, foi: venha empreender com ética. Eu falei, vou empreender com ética. Legal. É isso. Que bacana. E é muito legal você falar isso, Fábio, porque hoje em dia, né, nos últimos anos, na verdade, até talvez seja ruim falar isso, mas empreender virou meio que moda, né? Assim, de uns poucos anos para cá, porque, primeiro, o custo de capital no mundo e no Brasil, de certa forma, também ficou muito baixo, né? Eu acho que todos os avanços tecnológicos que a gente teve fizeram com que empreender se tornasse mais fácil, né? Você começou a ter network effects mais poderosos, você começou a ter acesso a diferentes canais de distribuição também de forma mais ampla. Mas na época que vocês tomaram essa decisão, era muito mais difícil, né? A gente viu uma série de projetos estruturantes, né? Pessoal sério por trás, com capital e tudo, que começou empresas e não foram bem-sucedidos. Vocês, por outro lado, foram super bem-sucedidos. E nessa trajetória, né? Qual foi o momento que você falou, foi o turning point em que você falou, poxa, agora esse negócio engrenou? Foi esse contrato que vocês assinaram um pouco depois da sua chegada? Como é que foi essa trajetória entre o PowerPoint, você chegar lá e de fato a companhia está operacional, vocês terem o seu primeiro dólar de receita? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que foi o contrato, mas assim, eu acho que a contribuição que eu daria aqui é o seguinte: empreender não pode ser uma aventura. Né? Você tem milestones, você tem pilares quando você vai empreender que são fundamentais. Eu acho que o primeiro deles é essa ideia boa, que eu chamo do fundamento. Então, no linguajar, é o fundamento da tese, ou seja, investir em hidrovias no Brasil ou no continente da América do Sul era uma boa ideia? Nos parecia uma ótima ideia. Né? Nos pareceu uma ótima ideia na concepção do investimento, na concepção da tese. Por quê? Quando se foi ver, por exemplo, o que se transportava no Brasil por hidrovias há 12 anos atrás, era 5, 6 milhões de toneladas. A gente resolveu olhar para o Rio Mississippi. O Rio Mississippi fazia 700 milhões de toneladas. Aí você, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Ou seja, tem valor não capturado, tem valor sendo deixado na mesa. Perfeito. Então, essa é a tese. Então, primeiro. Agora, segundo, pilar, planejamento. Né? Então, você tem que agora sentar, estudar a tese, botar isso num plano de negócios muito bem estruturado para saber como você vai chegar lá. Como você vai chegar lá do ponto de vista do investimento, do CAPEX, quanto vai custar, da remuneração do capital, né? Dos retornos requeridos. Então, essa disciplina de investimento que eu acho que um fundo de private equity como o Pátria, ele traz para as teses, ou seja, a metodologia para como empreender. Então, dito isso, passado por esses gates, né, de que é uma boa ideia, é uma boa tese e tem, na verdade, metodologia para desenvolver, eu acho que o ponto de inflexão, como você perguntou, Mimica, foi a assinatura do contrato com a Vale. Nós assinamos um contrato para 3,2 milhões de toneladas, né, um contrato por 25 anos, no regime de take or pay, ou seja, era um regime que dava segurança jurídica, inclusive, e financeira para a financiabilidade do projeto, porque esses negócios são capital intensivo. A companhia tem cerca de 1,5 bilhão de dólares de capital investido, né, de ativos fixos ali. E, obviamente, você não faz isso 100% com equity, você não faz isso 100% com capital próprio, você se alavanca. Né? E alavanca, do ponto de vista, a alavancagem é positiva quando o custo da dívida é atrativo, por conceito. Né? E ter esses contratos nos deu capacidade de financiabilidade. E aí começou o modelo, ou seja, a gente primeiro tinha contratos fortes, com contrapartes fortes, como a Vale, por exemplo, e aí nós tivemos o equity colocado na companhia, pelo Pátria. Na sequência, já precisou de trazer co-investimento. Aí veio a província de Alberta, no Canadá, veio a Temasek de Singapura, e aí a companhia foi. Aí tinha um outro desafio, não menor, que era de como executar. Perfeito. Então, a gente tinha o contrato, a gente tinha o capital, né? Mas se só contrato e capital der certo, muita gente que deu errado teria dado certo. Precisou fazer o mais difícil, né? Então, aí, na verdade, entregar on time, on budget. Né? Isso não é um desafio menor, né? São processos complexos, estou falando criação aí ou constituição de um terminal de transbordo. Nós optamos, Mimica, por isso foi muito interessante. O que se fazia no Rio
era comprar barco usado, velho do Mississippi, normalmente barcos que não mais atendiam a legislação americana do ponto de vista ambiental, portanto eram vendidos por um preço muito baixo. Você dava ali fazia um overhaul, né? Você dava um tapa nele e botava para operar. A gente falou, não vamos por esse modelo. Nós contratamos o líder mundial de projeto naval no Canadá, chama-se Robert Allen, para fazer um barco absolutamente tailor-made para aquela hidrovia, completamente diferente do que tinha, trazendo tecnologia de ponta. Então, nós trouxemos propulsão azimutal, não convencional, nós trouxemos um barco que era diesel elétrico, não diesel mecânico, nós desenhamos o barco para ser baixo calado, então quando você tem uma crise hídrica como nós tivemos no ano passado, tudo bem que a gente sofreu, mas a gente sofreu muito menos que a concorrência, porque o nosso barco foi desenhado para operar com calado mais baixo. Né? Ele é um barco que não queima diesel marítimo, ele queima óleo pesado. Ou seja, então, quando você coloca todos esses atributos tecnológicos, a gente conseguiu, apesar de ter um CAPEX mais alto, ou seja, ele custa mais caro, ele opera com um OPEX, que é uma despesa muito baixa. E aí a gente conseguiu fechar a conta e ofereceu para a Vale um ativo que era muito diferenciado. Eu acho que esse foi o ponto de inflexão para a companhia. E esse modelo acabou sendo replicado no Corredor Norte, que a gente praticamente foi pioneiro aí como prestador de serviço, que hoje exporta mais de 50% de todo o grão que é produzido em Mato Grosso. Um corredor relativamente novo. Sim. É maior que Santos. Sim. E vocês hoje foram grandes indutores também de uma solução, né, que é muito mais eficiente do ponto de vista logístico e até criar novas fronteiras agrícolas lá para o norte. Né, Olha, um comboio nosso, para você ter uma ideia, ele substitui de 1.500 a 1.700 caminhões. Incrível. Então vocês imaginam a escala disso. Né? Você está falando de um empurrador empurrando o equivalente de carga a 1.500, 1.600 caminhões. Por isso que a gente fala que é um modal muito limpo. É um modal... Né, do ponto de vista ele é muito eficiente de custo, mas ele é muito limpo porque ele emite muito menos particulado, porque ele consome muito menos combustível e ele é muito socialmente responsável porque ele não interfere no meio. Aquilo ali passa no rio e chega no destino. Então é diferente de uma linha férrea que tem que ser rasgada ou de uma rodovia que tem que ser colocada, ainda até com efeito ali de tráfego e tal. Não, então por isso que, de novo, a vocação do Brasil como um país que tem a bacia hidrográfica que tem, né, essa foi a pergunta inicial da tese. Por que o Brasil, tendo essas características naturais, porque eu brinco o seguinte, o Egito não, até não é um bom exemplo porque tem o Nilo. Mas eu falo assim, olha, no deserto Saara não dá para operar com hidrovia, não tem jeito. Né? Mas o Brasil, com a bacia amazônica, com a bacia do Paraguai-Paraná, Tietê-Paraná, Rio-São Francisco, ou seja, por que a hidrovia não era tão representativa? Né? E a resposta, ela não está na capacidade de navegar. Essa foi uma constatação interessante no início da tese. O que limitou o crescimento é a falta de infraestrutura de carga e descarga, o que a gente chama de integração logística, da multimodalidade. Porque qualquer pessoa, Mica, pode comprar um barco, desde que você compre um ativo, você coloque uma tripulação qualificada, você opera no Rio. Perfeito. Mas a pergunta é, onde você carrega e descarrega? Então, você ter um transbordo multimodal que recebe o caminhão e monta comboios de barcaça e descarrega num porto e depois expede num navio, isso é integração logística. Então, o que nós fizemos, na verdade, não foi inventar a roda nenhuma. A hidrovia sempre esteve lá, a capacidade de navegação sempre esteve lá. Mas o que nós investimos é na integração logística, ou seja, nós, no Arco Norte, por exemplo, nós temos um transbordo em Miritituba que recebe o caminhão lá do Mato Grosso, o caminhão é literalmente tombado, a gente armazena o grão, a gente monta os comboios, nós navegamos 1.200 quilômetros pelo rio Tapajós até a Foz do Amazonas e lá a gente tem um porto que a gente exporta o grão. A integração logística é fundamental. E, Fábio, você falou um pouco da crise hídrica, né? Que é fora do seu controle. Isso. Como é que você lidou com isso, né? Uma crise que teve no setor, como é que estava a Hidrovias do Brasil posicionada e como é que foi o seu plano de ação durante essa crise? Nós tivemos uma crise hídrica, a gente acompanha eu brinco que eu, antes de ler o jornal de manhã, eu olho a previsão do tempo, né? Mas, de novo, você operar com hidrovias faz parte do seu risco. Sim. Assim como o mau tempo faz de quem opera aeroporto, ou seja, faz parte do nosso negócio. A gente conhece isso, o Rio tem sazonalidade. O que aconteceu ano passado foi um ponto fora da curva. Foi um evento intenso que tinha acontecido há 90 anos atrás. Então não se espera que ele replique com muita frequência. Então, eu olho o que aconteceu ano passado sempre com o copo meio cheio, ou seja, eu acredito que é na crise que se prova a resiliência. Eu costumo dizer o seguinte, se você está numa regata e bate um vento de popa, você coloca a vela a 45 graus e você vai navegar. Eu quero ver navegar na calmaria.
Então, nós navegamos na calmaria. A companhia entregou uma geração de caixa muito compatível com o do ano anterior, num ano que tinha muito pouca água para navegar. Então, para responder a sua pergunta, por que nós nos diferenciamos? A decisão de ter ativos diferenciados fez com que, quando nós paramos de navegar no limite das águas baixas, que foi em novembro, nós tínhamos 90% de market share no Rio. Todo mundo tinha parado muito antes. Incrível. Então, isso prova a resiliência do modelo de negócio. Ou seja, nós, quando paramos de navegar, nós somos o último a parar de navegar. E nós somos o primeiro a voltar a navegar quando o Rio começou a recuperar, né? Então, o que aconteceu ano passado foi isso. Tá? A gente conseguiu, de novo, uma performance muito ainda, acho que positiva, em função da gravidade do evento. E, para mim, de novo, isso mostra a resiliência do modelo de negócio. Tá? E esse ano a gente está com a recuperação do Rio e a gente está com a frota plena navegando. Então, para mim, ano passado é uma demonstração de que a companhia é resiliente, que o modelo de negócio é forte, foi testado na pior situação possível. Eu brinco que ano passado não foi a tempestade perfeita, foi a tempestade teórica perfeita. Não, e como é um exemplo de como inovação também serve em momentos ruins, né? Para você defender market share, você defender o seu business e não só inovação como formas de conquistar novos mercados, atacar novos produtos, né? Acho que a lição isso é também fundamental. Essa afirmação sua protege. Absolutamente. No Sul, a gente acabou ficando com mais de 90% de market share. Quando eu falo que ano passado foi a tempestade perfeita, é porque, concomitante no Norte, houve a quebra de safra de milho. Né? Perfeito. Então, nós sofremos com falta d'água no Sul e sofremos com uma redução da disponibilidade de grãos no Norte. Nós não perdemos market share, nós aumentamos o market share. No Sul, a gente ficou praticamente o único ali, porque os nossos ativos eram os ativos que navegavam com menor calado. No Norte, a gente conseguiu, na verdade, até aumentar o market share. O Arco Norte não perdeu share como opção logística e a Hidrovias do Brasil é o principal player. Isso não mudou ano passado. Então, isso ratifica aí sua afirmação. Incrível. Agora, até você mencionou sobre vocês terem nascido já uma empresa que traz eficiência para o sistema, né? Traz economia de combustível para o sistema e tudo. E é muito bacana isso porque vocês já nasceram dentro de conceitos básicos aí do E e o S do ESG, né? Sim, onde o modal super limpo. está olhando bastante, os investidores também estão, né, apostando nisso como um tema de longo prazo. E além disso, eu sei, aí conheço bem a Hidrovias do Brasil, sei que vocês têm várias iniciativas, além da sua própria existência, né, que já é algo que beneficia aí, o meio ambiente e a sustentabilidade. Você podia comentar um pouquinho disso, Fábio, que acho que é bem bacana o pessoal conhecer também o que vocês têm feito. Não, eu costumo dizer que se a gente poderia sentar em cima da tese e dizer que a gente segue parâmetros de ESG simplesmente por estar operando com hidrovias ser um modal muito limpo. Não é a nossa opção, não foi a nossa opção e não será a nossa opção. A gente, na verdade, começamos bem, né? Porque o nosso modal é um modal muito limpo, é um modal muito eficiente, é um modal socialmente responsável e ambientalmente amigável. Mas definitivamente a gente não quis parar aí. Então, assim, desde então a gente vem fazendo aí esforços para poder, de uma forma mais ampla, a gente nem chama só de ESG, a gente tem uma diretoria de sustentabilidade. Então, sustentabilidade você endereça vários pilares do ESG. Né? Então, você tem o tradicional, que é saúde, segurança e meio ambiente. Né? Você tem um outro braço, que é o investimento social privado. Então, já há bastante tempo a companhia investiu num instituto, onde nós, por exemplo, na concepção do nosso projeto no Norte, tinha uma escola anexa. A gente falou, poxa, essa escola anexa aqui está nos deixando desconfortável ficar no muro de um empreendimento tão grande. Nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Pará e nós construímos uma escola modelo Unesco, num outro terreno. Essa escola com ar-condicionado, com laboratório de física e química, com laboratório de informática. Assim, essas coisas são muito legais, porque a gente não tinha notícia de aluno que tivesse passado na Universidade Federal. A gente parou de contar no 33. Que bacana. É muito legal a gente ver isso. Então, investimento social privado. Hoje, a gente evoluiu para um instituto. Não sou eu mais que digo para a comunidade o que eu quero fazer por ela. Eu abro editais, a comunidade aplica projetos, a banca aprova. Porque você traz a comunidade para dentro do instituto. Então, eu sou o braço de investimento social privado. E o terceiro ponto, pilar, é o endereçamento do risco socioambiental. Né? Ou seja, também não basta, a gente tem que conversar com a comunidade e entender como é que nós estamos impactando ali. Eu costumo dizer o seguinte, a gente aqui do Sudeste, às vezes vai lá para a Amazônia e quer ensinar como eles querem fazer as coisas. O meu approach aqui é o contrário. Eu tenho que perguntar se eu sou digno de estar ali. Legal. Será que eu sou digno de estar ali, num ambiente tão frágil do ponto de vista de equilíbrio, né?
da biodiversidade, da característica dos rios. Então, eu não posso interferir naquilo. Né? São comunidades ali centenárias. Então, assim, esse é um pouco do nosso approach. A pergunta é, eu tenho que ter a licença social para operar ali. Pô, E não o legal contrário. essa abordagem. E não o contrário. Claro. Né? Eu sou digno de estar ali, eu mereço estar ali e eu tenho que conquistar. Isso não se impõe. Né? Então a gente está lançando agora, Mimica, nossa plataforma, até de forma preliminar aqui, eu estou dando um spoiler, a turma vai brigar comigo, porque nós vamos a mercado para lançar nossa plataforma de sustentabilidade com 6 compromissos de impacto positivo, tá? Envolvendo meio ambiente, envolvendo investimento social privado, envolvendo cadeia de valor, porque não adianta eu fazer o certo se o meu fornecedor não segue, se o meu cliente não segue. Né? Então a gente tem muito cuidado. Será que a soja que eu estou transportando está originada em bioma amazônico? Será que o meu cliente é aderente à moratória da soja? Isso cada vez mais lá fora vai ser fundamental para o cara me ter como cliente. Sim. Sim, Né? sim. Então a gente está sempre muito... E nós vamos aí... Nós temos uma novidade para o final do ano. Nós estamos construindo os primeiros 2 empurradores de manobra elétricos do mundo. Então temos um compromisso de eletrificação da frota. Pô, muito legal. Então bacana, não hein? basta a gente ter um barco que Duplamente por si só eficiente, é né? mais eficiente, com motor diesel elétrico. Não, nós vamos ter um empurrador fully electric, legal. 100% Incrível. elétrico. Então nós estamos construindo, esse é um projeto nosso, com um escritório canadense sendo produzido no estaleiro Belove na Bahia. Semana que vem eu estou lá, montagem dos blocos. Pô, que legal. Então esse é um pouco do que a gente, da forma como a gente encara. Né? E a gente tem o Banco Mundial como sócio, que é uma grande referência em parâmetros de ESG também. A gente é signatário do IFC Policy, né? Das políticas e dos procedimentos padrão do IFC. Fábio, o que você vê como o futuro da Hidrovias do Brasil para o futuro? Qual a sua visão? Eu acho que nós hoje já somos o líder de navegação fluvial na América do Sul. Nós já tocamos as 2 principais bacias hidrográficas, que é a Bacia Amazônica e a Hidrovia do Paraguai-Paraná. São alguns caminhos. Né? A gente vai cada vez mais caminhar na multimodalidade, em ser um provedor de logística multimodal para atender cargas a granel no continente. Né? O que a gente não faz muito é carga fracionada. A gente gosta de transportar minério, bauxita, celulose, milho, soja. Esse é um pouco da nossa vocação. Nós temos aí um vertical de cabotagem. Tá? Então, nós temos um grande contrato de cabotagem que a gente atende a Alunorte, lá no norte do Brasil, levando bauxita do meio da Amazônia, em Porto Trombetas, tá? Que é uma mina de bauxita, até a refinaria da Alunorte, em Barcarena. Isso é cabotagem. Aí não é empurradores e barcaças, é navio oceânico. Mas o navio vai lá dentro da Amazônia, pega a bauxita, 80 mil toneladas, e leva para a refinaria. A gente vai continuar explorando o business de cabotagem. Você tem um marco de cabotagem agora, que é BR do Mar, que eu acho que vai dar uma competitividade maior, a gente está muito atento a isso. E nós temos terminais portuários. Então a gente tem uma joint venture no Uruguai, o Terminal Graneleiros de Montevidéu, chama-se TGM, é uma joint venture nossa, e nós recentemente ganhamos o arrendamento do Terminal de Fertilizantes e Sal em Santos. Legal. Então nós estamos investindo aí ao longo desse último ano e meio. Vamos fazer o comissionamento agora em junho, em agosto a gente está começando a operar fertilizante e sal em Santos. Então vamos buscar outras alternativas, né? Eu acho que tem expansão de rotas no norte ainda para a gente capturar. Eu acho que tem consolidação do mercado no sul, mas você tem, por exemplo, rios como o Rio Madalena na Colômbia, você tem outras bacias hidrográficas, apesar de menores, que podem ser exploradas. O Brasil tem mais de 60 mil quilômetros de rios navegáveis. Menos de 30% desse potencial ele é utilizado de forma econômica ou comercial. Então tem um campo gigantesco ainda para a gente explorar. Fora o crescimento secular aí de produção de grãos e nas suas rotas atuais, né, e potencial de ganho de share contínuo aí que você tem ali, principalmente no Arco Norte, né, Fábio? Acho que esse já tem uma boa demanda pela frente ali também, né? Esse, Mimica, é o seguinte, se a gente não crescer, a gente vai deixar dinheiro na mesa, porque a partir do ano que vem, ou desse ano, eu já estou muito próximo da capacidade instalada. E o mercado nos atropela. Né? Claro. Eu costumo dizer que isso aqui não é um jogo de construir infraestrutura para buscar a demanda. Quando você constrói a infraestrutura, você está atrasado já. Né? Porque o gap de infraestrutura é muito grande. Né? Então, assim, quando você coloca a infra, você normalmente está recuperando o atraso para atender a demanda de forma mais eficiente. Né? O que essas iniciativas, como a da Hidrovias fez, foi, na verdade, tirar a carga do caminhão de longa distância. E caminhão é fundamental em qualquer economia, independentemente dela ser a mais desenvolvida do mundo. Mas o caminhão é vocacionado para curtas distâncias.
O que não faz sentido é um caminhão com 40 toneladas de soja sair de Sorriso, no Mato Grosso, e ir a Paranaguá. Perfeito. Tem que ir pelo rio ou tem que ir pelo trem. Perfeito. Né? Então, as nossas teses, tanto ferroviárias quanto hidroviárias, elas, na verdade, fazem com que a matriz de transporte do país, para esse tipo de carga de commodity, seja mais eficiente. Né? E aí você tem impactos ambientais e sociais muito menores nesse modal. Então, essa é um pouco da lógica. E tem muito espaço aí. Sim, Mato Grosso hoje eu diria que é a maior fronteira agrícola do mundo. Sim. Né? Então, se a gente não expandir, a gente vai ficar para trás. Pô, legal, Fábio. O Fábio deu grandes insights aí pra gente sobre, enfim, desde como pensar, né, num business model que faça sentido, que tenha um market fit bacana, desafios de execução, a importância da execução, né, importância de inovação também. E oportunidade de logística ainda que tem no Brasil. Oportunidade de logística que tem no Brasil. E parabéns a você e ao Parabéns. time aí por toda a história que construíram com a Hidrovias. O começo de uma história, né? Porque tem muitas e muitas É só o décadas começo, ainda é só o para esse começo. negócio de continuar mudando a logística aqui na América do Sul. E para terminar, acho que aproveitando um pouquinho os insights do Fábio, uma pergunta mais pessoal que a gente gosta de fazer para os nossos convidados sempre, de sugestão aí de conteúdo na física, né? Que a gente brinca. Alguma série, algum filme bacana que você viu recentemente que o pessoal que está assistindo sempre gosta desse tipo de dica de gente inteligente como você. Algum hobby que te ajuda a desligar da pressão do trabalho também? Tem. Assim, tem sim. Eu sou um eterno aspirante a um contrabaixista, então eu gosto de Legal. contrabaixo. A gente acabou montando uma bandinha na companhia, né? Nós chamávamos de Aquaman, mas aí a gente falou, não pode ser Aquaman, né? Porque não tinha homem, tinha as vocalistas, e a gente acabou chamando de Atlantis. E a gente toca na festa de final de ano e faz legal. uma brincadeira. Então, eu acho que esse hobby é fundamental. O contrabaixo é uma paixão que eu tenho. E vou ser sempre um aprendiz, porque eu não tenho vocação, mas eu tenho disciplina. Falei, eu vou tocar, né? Legal. Gosto muito de carro, então acabei pegando um carro que meu tio começou a construir, eu finalizei. Então, é um carro único também. Bacana. É um carro Então, antigo? É um carro novo, mas com visual antigo. Legal. Né? Um carro de alumínio, então eu gosto também. E com relação à MK série, eu vi uma série interessantíssima agora que chama-se Nine Complete Strangers. Assisti. Com a Nicole Kidman. Eu não sei o termo. Na Amazon. Na Amazon. São 9 completo estranhos na tradução literal. Achei muito legal a série. Né? E eu estava relendo uma biografia que eu gostei muito, que chama-se Fora do Tom, do Sting. Né? Porque o Sting é um grande contrabaixista do Police, eu adoro Police. E é uma biografia muito legal. E ela começa com o Sting tendo uma experiência de tomar ayahuasca na Amazônia. Poxa, que legal. Curiosidade, estamos falando aqui de questões pessoais, né? Eu cresci na Amazônia dos meus 6 aos 12 anos, praticamente numa clareira que só chegava de helicóptero, não tinha telefone. Então, eu no início, pelo menos, né? Então, eu vivenciei aquela coisa toda ali de Amazônia e aí essa é uma biografia bem legal, chama-se Fora do Tom. Pô, vou ler. Eu vou ler Ótima também, dica. obrigado, E concordo com a dica da série. Assisti, achei fantástico. É boa, né? Eu também. achei bem legal também. Fábio, parabéns novamente. Muito obrigado. Uma honra, um prazer. A honra é aqui minha. falar. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer. Obrigado.